Sejam bem-vindos, meus amigos viajantes. Eu me chamo Deco e esse é o canal Mundo em Detalhes. Todos já concordamos que existem inúmeras e fascinantes ruínas antigas espalhadas pelo mundo, que vão desde cidades desmoronadas até templos que enfrentam o desafio do tempo. Mas essas sociedades antigas eram verdadeiramente inovadoras e visionárias, como evidenciado pelo cuidadoso planejamento urbano e os feitos impressionantes de engenharia que ainda nos intrigam até hoje. Durante o vídeo de hoje, vou mostrar que as ruínas nos confrontam com enigmas milenares. Continuam a confundir até mesmo as mentes mais curiosas. Sem mais resenha, bora para o vídeo. Ayutthaya, estabelecida em torno de 1350, é uma cidade histórica que teve suas origens como um posto militar e comercial. Rapidamente, esse próspero porto comercial se tornou a antiga capital da Tailândia, mantendo esse prestígio por 4 séculos até ser devastada pelas chamas durante a invasão birmanesa. A maior parte dos templos e relíquias da cidade, construídos principalmente em madeira, foi reduzidas a cinza. Apenas cerca de 50 templos e relíquias feitos de pedra conseguiram sobreviver ao incêndio e continuam a ser admirados nos dias de hoje. Número 24, Stonehenge. Espalhado pela planície de Salisbury, em Shire, Inglaterra, é sem dúvida uma das ruínas antigas mais icônicas do mundo. Com mais de 5.000 anos de idade, esse enigmático círculo de pedras representa algumas das estruturas de pedras mais antigas já encontradas no planeta. Construídos em arenito, elas permanecem envoltas em mistério. Quem os emergiu e com qual propósito ainda é amplamente desconhecido. Duas teorias populares sugerem que serviu como um local de rituais religiosos ou como um observatório para rastrear os movimentos do Sol e da Lua. Com apenas 2 horas necessárias para explorar as ruínas, muitos visitantes de Londres optam por fazer uma viagem de um dia combinando-a com a visita em Windsor ou Bath. Número 23, Mesa Verde. No sudeste dos Estados Unidos, encontra-se o Parque Nacional da Mesa Verde, com sua impressionante coleção de 600 antigas habitações em penhasco. Entre elas, destaca-se o famoso Palácio de Penhascos, construído em uma vasta alcova de arenito, protegendo-os de elementos há mais de 7 séculos. Este é o maior do gênero na América do Norte. Diferente das outras habitações que possuem apenas alguns cômodos para uso residencial, o palácio contava com mais de 150 quartos e 23 quivas sagradas. Após serem habitadas por quase um século, essas vilas únicas nos penhascos foram misteriosamente abandonadas no século XIII. Número 22. Sigiriya. Trata-se de uma antiga fortaleza esculpida em uma íngreme parede de rocha de 200 metros no Sri Lanka, conhecida como Lion Rock ou Rocha do Leão. Suas imponentes ruínas revelam vestígios fascinantes de uma civilização antiga, considerada a antiga capital do reino de Kassapa. No auge, esse local abrigava uma cidade, uma parede com frescos coloridos deslumbrantes e um portal em forma de leão. Após a morte do rei, a capital foi abandonada e transformada em mosteiro budista. Embora a escalada até o topo de Sigiriya seja desafiadora, as vistas panorâmicas das muralhas, dos jardins em terraços e dos santuários em cavernas recompensam todo o esforço. Número 21, Masada. A antiga fortaleza de Masada é verdadeiramente uma das ruínas mais impressionantes do mundo. Erguida no topo de um penhasco majestoso, com vista para o deserto de Judeia e o Mar Morto, em Israel, o local é uma beleza arrebatadora. Com uma história que remonta a milhares de anos, foi originalmente construída como um suntuoso palácio do rei Herodes. Esse complexo incluía comodidades modernas, como banheiros e até mesmo piscinas privativas. No entanto, Masada ficou mais conhecida por testemunhar a resistência final da revolta judaica, quando seus habitantes escolheram a morte em vez da escravidão romana. 2 trilhas desafiadoras levam ao topo, sob o sol escaldante, mas as vistas deslumbrantes recompensam cada esforço. Número 20, Hampi. Segunda maior cidade medieval após Pequim, Hampi era uma das mais ricas da Índia. Um dia foi o próspero epicentro do Império Kartana, com templos e palácios imperiais, mas agora restam apenas ruínas remotas. Fundada no século XIV por 2 príncipes, a antiga capital começou como um simples centro religioso às margens do rio. Os destaques incluem o templo que servia como local de adoração pessoal da família real, a Casa Vitória, o templo de Vitala, com seu carro de pedra e pilares musicais, e o templo principal com suas esculturas de criaturas marinhas de aparências estranhas. Número 19, Pompeia. Encontramos as arrepiantes ruínas de Pompeia nas proximidades da cidade italiana de Nápoles, quando o emblemático Monte Vesúvio entrou em erupção em 79 d.C. A cidade romana foi destruída em uma sucessão de ondas de lava, levando consigo as vidas de mais de 2.000 residentes. Descoberta acidentalmente sob a rocha vulcânica na década de 1950, essa antiga cidade encontra-se surpreendentemente bem preservada. No entanto,
foram necessárias 2 décadas para que fosse devidamente escavada. Ao caminhar pelas ruas dessas antigas ruínas romanas, é possível imaginar a cidade em seu auge. Encontram-se vestígios de casas de pedra, templos, padarias e até mesmo um bordel. Número 18. Tulum. Localizada a apenas 1 hora de carro de Cancún, as ruínas de Tulum são os vestígios de uma antiga fortaleza maia, situada no topo de um penhasco. Rodeadas por muralhas em 3 lados e abertas para o Mar do Caribe no 4º lado, as vistas são simplesmente deslumbrantes. Embora tenha sido construída em 564 d.C., Tulum atinge seu auge nos séculos 13 e 14. Era um importante centro comercial para jade, algodão e grãos de cacau. Além da pirâmide El Castillo, que é a principal atração, vale a pena dar uma olhada no belo mural dentro do templo de frescos e aproveitar um mergulho na praia secreta de Tulum, cercada por palmeiras e iguanas aproveitando o sol. Número 17. Éfeso. Localizada no oeste da Turquia, Éfeso é uma das mais impressionantes ruínas gregas e romanas do mundo. Com mais de 2000 anos de história, essa antiga cidade abrigava o renomado templo de Ártemis, o que torna essa ruína realmente especial. É a existência imersiva que elas oferecem. Ao contrário de muitos outros sítios arqueológicos preservados, em Éfeso você pode tocar, pisar e percorrer toda a extensão da cidade. Entre os destaques estão as antigas latrinas públicas, a biblioteca de Celso e o templo de Adriano. Além disso, Éfeso é o lar do grandioso teatro com capacidade para 25.000 espectadores, sendo o maior teatro ao ar livre do mundo. Número 16. Grutas de Ellora. Um complexo impressionante composto por uma série de cavernas misteriosas e templos esculpidos nas encostas de um penhasco de basalto. Assim são as Grutas de Ellora. Das 100 cavernas, apenas 34 estão abertas ao público. Localizadas em Maharashtra, na Índia, Ellora remonta a 600 d.C. e foi esculpida ao longo de mais de 5 séculos por monges budistas, hindus e jainistas. O destaque absoluto das Grutas de Ellora é o majestoso templo de Kailasa, dedicado ao senhor Shiva. Essa estrutura é considerada a maior escultura monolítica do mundo. Além disso, há outras vistas que merecem ser exploradas, como a impressionante imagem do grande Buda pregador na caverna de Carpinteiro, assim chamada devido à semelhança da rocha esculpida com a madeira polida. Número 15. Exército da Terracota. O Exército de Terracota é uma impressionante e magnífica coleção de milhares de soldados e cavalos em tamanho real. Situado em Xin'an, na China, esses soldados são encontrados em cerca de 600 poços subterrâneos que remontam ao século III a.C. Sua descoberta foi acidental, ocorrendo na década de 1970, quando moradores estavam cavando um poço. Embora muitos dos poços ainda não tenham sido completamente explorados, 3 deles estão abertos ao público e podem ser visitados no Museu do Exército de Terracota. Além do número impressionante, o que torna esses guerreiros de argila ainda mais fascinantes é o fato de que cada um deles tem o seu rosto único. Foram esculpidos individualmente, à mão, com características distintas, e levaram cerca de 40 anos de trabalho artesanal para serem concluídos. Número 14. Chichén Itzá. Chichén Itzá é um dos sítios arqueológicos mais renomados e famosos do mundo. Localizado na península de Yucatán, foi uma cidade próspera construída pelos maias em 600 d.C. No entanto, por volta de 1221, a cidade foi abandonada quando Mayapan se tornou a nova capital da região. Uma das principais atrações é o templo de Kukulkan, uma imponente pirâmide de pedra com 4 escadarias que representam os pontos cardeais e 365 degraus, simbolizando os dias do ano. É especialmente fascinante visitar durante o equinócio da primavera ou do outono, quando o sol cria um espetáculo de luz e sombra nas escadas da pirâmide. Outros locais imperdíveis incluem a quadra de jogo de bola, onde ocorriam rituais e competições, a parede de caveiras e o cenote sagrado, que já foi utilizado para rituais de sacrifício humano. Número 13. Acrópole. A Acrópole, com seu ponto de observação privilegiado acima da cidade de Atenas, é uma visão icônica que pode ser admirada de todos os cantos da cidade. Originalmente construída e habitada por Péricles do século V a.C., a Acrópole se desenvolveu ao longo do tempo em uma cidade de templos impressionantes. Essas estruturas antigas foram construídas com materiais como bronze e mármore, e algumas até eram revestidas com ouro. Embora ainda estejam em andamento os trabalhos de restauração, é possível encontrar andaimes no local. Muitos dos artefatos originais foram transferidos para o Museu de Acrópole, tornando a visita
a este museu uma experiência valiosa enquanto estiver aqui. A Acrópole é um testemunho extraordinário da grandiosidade e habilidade arquitetônica dos antigos gregos. Número 12. A cidade antiga de Bagan é um fascinante tesouro de templos em Myanmar. No auge da sua glória durante os séculos 6 e 8, Bagan era a capital de um reino poderoso, abrigando mais de 10 mil templos, mosteiros, santuários, pagodes e estupas. Ao longo dos anos, muitos desses locais sagrados foram arruinados por invasões mongóis, negligência e desastres naturais. Agora restam aproximadamente 2.000 ruínas dos templos que se espalham pelo horizonte. Embora seja possível explorar a zona arqueológica a pé, a grandiosidade da paisagem de templos é maior apreciada do alto. Um passeio de balão de ar quente sobre Bagan é uma experiência verdadeiramente inesquecível e digna de estar na lista de desejos de qualquer viajante. Número 11. Tikal. Com sua majestosa estrutura cinzenta emergindo da exuberante vegetação da selva guatemalteca, a visão das ruínas de Tikal é verdadeiramente especial. Localizado em uma área remota próximo a Flores, essas ruínas estão repletas de pirâmides, templos e palácios. Tikal foi uma das maiores e mais poderosas cidades maias por volta de 600 d.C. e é considerado um dos maiores sítios arqueológicos da Mesoamérica. Não deixe de visitar o Templo de Serpente de Duas Cabeças, uma das estruturas pré-colombianas mais altas do hemisfério ocidental. Subir até o topo proporciona vistas deslumbrantes de 360 graus da selva tropical e além. Um verdadeiro deleite para os amantes da história da natureza. Número 10. Karnak. O complexo do Templo de Karnak, localizado em Luxor, no Egito, é uma importante maravilha devido ao seu tamanho gigantesco. Espalhando-se por uma área maior do que muitas cidades antigas, o complexo é pontilhado por templos, obeliscos e santuários. Sua construção levou mais de 2.000 anos e cada faraó egípcio deixou sua própria marca arquitetônica. Ao caminhar pela majestosa Avenida das Esfinges, você descobrirá o icônico Grande Salão Hipóstilo. Essa imensa sala com seus pilones imponentes e colunas de arenito maciças é uma das atrações mais famosas e fotografadas do Antigo Egito. Durante sua visita, não deixe de admirar o Lago Sagrado e o escaravelho de granito que se encontram nas proximidades. Número 9. Borobudur. Construído com impressionantes 2 milhões de blocos de pedra vulcânica, Borobudur, localizado na Indonésia, é o maior templo budista do mundo. Dotado do século IX, o templo caiu em ruínas até ser descoberto no século XIX e desde então foi restaurado à sua antiga glória. Borobudur é particularmente famoso por sua beleza ao amanhecer. O monumento consiste em 6 plataformas quadradas sobrepostas por 3 plataformas circulantes. Um caminho da iluminação conduz da base da pirâmide através dos 3 níveis da cosmologia budista, representando o mundo das formas e o mundo da ausência. O templo é adornado com mais de 2.000 relevos e 500 estátuas de Buda, cada uma delas representando um ensinamento budista. Uma visita a Borobudur é uma jornada espiritual e uma experiência visualmente deslumbrante. Número 8. Teotihuacan. Localizada nos arredores da atual cidade do México, Teotihuacan é um dos sítios arqueológicos mais famosos da civilização mesoamericana. Embora os astecas tenham dado seu próprio nome à cidade quando a encontraram, a verdadeira origem e os construtores de Teotihuacan ainda são um mistério. No seu apogeu, foi uma das maiores cidades do hemisfério ocidental, com uma rica arquitetura composta por complexos residenciais, praças e magníficas pirâmides. As duas pirâmides mais icônicas conhecidas, como o Templo do Sol e o Templo da Lua, são verdadeiras obras-primas. Percorrer a Avenida dos Mortos, visitar a cidadela e explorar o Templo da Serpente Emplumada são experiências fascinantes. Número 7. Estátuas Moai. Localizadas na remota ilha de Páscoa, na Polinésia, as estátuas de Moai são um verdadeiro tesouro cultural e um enigma arqueológico. Essas impressionantes estátuas monolíticas, algumas pesando mais de 80 toneladas, foram esculpidas pelos antigos habitantes da ilha, povo Rapa Nui, entre os séculos IV e os séculos XVI. Erguidas em um processo árduo e meticuloso, cada estátua reflete o talento e a devoção de seus criadores. Mais de 800 moais pontuam a paisagem da ilha de Páscoa, com muitas delas voltadas para o interior da ilha, em direção às comunidades e terras agrícolas. E para você que chegou até aqui, não esqueça de deixar o like aqui embaixo, se inscreva no canal para acompanhar os próximos vídeos e isso tenha certeza que vai ajudar bastante o canal a crescer. Vamos seguindo a lista. Número 6.
Coliseu. Coliseu, um dos marcos mais emblemáticos da antiga Roma, era um imponente anfiteatro destinado a eventos grandiosos. Inaugurado em 80 d.C., com capacidade para acomodar cerca de 50 mil espectadores, foi palco de espetáculos como combates de gladiadores e lutas de animais. A arquitetura do Coliseu é impressionante, mesmo aos olhos contemporâneos. Suas paredes externas apresentam 3 níveis de arcos adornados com colunas jônicas, dóricas e coríntias. No passado, esses arcos eram coroados por estátuas de mármore. O nível superior abriga um enorme toldo que protegia os espectadores dos elementos climáticos. Número 5. Grande Muralha da China. Estendendo-se por 15 províncias e regiões autônomas da China, a Grande Muralha é uma obra-prima da engenharia e um símbolo icônico da civilização chinesa. Construída ao longo de 6 dinastias, abrangendo mais de 2.000 anos, essa monumental estrutura foi projetada como uma defesa contra invasões, composta por uma série de seções independentes de muros e fossos. A Grande Muralha é uma conquista impressionante. Embora algumas partes tenham caído em ruínas ao longo dos séculos, a grandiosidade e a magnitude dessas muralhas arquitetônicas continuam a fascinar o mundo. Caminhar por essa imponente estrutura é uma experiência única, que permite vislumbrar a história e a magnitude dessa magnífica construção. Número 4. Petra. Conhecido como a Cidade Rosa, Petra é uma antiga metrópole esculpida nas falésias de arenito rosa por povos nômades há milênios. Situada entre o Mar Vermelho e o Mar Morto, na Jordânia, essa cidade deslumbrante já foi um centro próspero, repleto de jardins exuberantes, palácios suntuosos e animados mercados. Hoje, explorar as ruínas de Petra revela cavernas abandonadas, templos enigmáticos e túmulos ocultos dentro das muralhas. O Tesouro, uma construção de 2 andares esculpida na rocha, é um dos destaques mais impressionantes. Sua fachada majestosa é de tirar o fôlego, mas o interior, com seu túmulo real, evoca uma aura de mistério e aventura. Número 3. Machu Picchu. Um destino imperdível para os viajantes, Machu Picchu é uma das cidades mais famosas do antigo Império Inca. Aninhada nas montanhas do Peru, essa fortaleza histórica permaneceu escondida dos invasores espanhóis que chegaram ao continente no século XVI. Sua descoberta só ocorreu em 1911, quando o explorador norte-americano Bingham a encontrou por acaso. Machu Picchu é uma obra-prima da engenharia, com aproximadamente 60% da sua construção ocorrendo abaixo da superfície. Esse planejamento avançado tinha objetivos de fortificação e drenagem. Atualmente, as ruínas muradas só podem ser alcançadas a pé ou de trem, mas a recompensa é inigualável. Além disso, uma visita ao Museu Machu Picchu oferece uma visão aprofundada da história e mistérios que cercam essa cidade perdida dos Incas. Número 2. Angkor. Durante o século 9 a 15, Angkor era a capital do Império Khmer e florescia como uma próspera metrópole. Hoje é reconhecida mundialmente pelo magnífico templo de Angkor Wat, considerado o maior santuário religioso do planeta. A grandiosidade desse templo hindu é ainda mais deslumbrante ao amanhecer, quando a luz suave envolve suas estruturas em um encanto mágico. No entanto, o Parque Arqueológico de Angkor abriga uma infinidade de outros tesouros, além de Angkor Wat. Mais de 1000 templos estão espalhados pela exuberante floresta, campos de arroz e paisagens agrícolas. Destaques imperdíveis incluem o misterioso templo de Tomb Raider, onde a selva se entrelaça com suas ruínas, e o majestoso templo de Bayon, do século XII, que marca o centro histórico da antiga cidade de Angkor. Número 1. Giza. Situadas nos arredores do Cairo, as pirâmides de Giza são uma das maravilhas antigas mais enigmáticas do mundo. Construídas como gigantescos túmulos para os faraós do Egito durante a 4ª dinastia, elas continuaram a intrigar e fascinar os visitantes até hoje. A precisão e as perfeições de suas estruturas são testemunhos impressionantes da engenharia da antiga civilização egípcia. As pirâmides eram elaboradas câmaras funerárias, repletas de tesouros destinados a acompanhar os faraós em sua jornada para a vida após a morte. Um atrativo irresistível para ladrões de túmulos ao longo dos séculos. E não se esqueça de tirar a clássica foto beijando a esfinge, um gesto quase obrigatório para imortalizar sua visita a esse local icônico. Então é isso, pessoal. Essas foram as 25 ruínas antigas mais importantes da sociedade. Espero ter agradado a todos. Não esqueçam de plantar uma árvore e nos vemos no próximo vídeo.